Olá pessoal, sejam todos super bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Longidade, comigo, o J. Júnior, que desta vez serei o seu guia e host no mundo da longevidade. E hoje, qual é o tema que vai prender a nossa atenção? Sim, nós vamos nos aprofundar num tema maravilhoso: amor e relacionamentos na longevidade. Nós estamos ansiosos para poder explorar esse tema e responder algumas perguntas que vocês com certeza têm. Tipo, é possível iniciar um relacionamento após os 60 anos? Como você pode ver, esse episódio vai ser imperdível. Mas antes de nós entrarmos no episódio propriamente dito e apresentar a nossa convidada, eu tenho dois avisos super importantes para você. O primeiro, que se você ainda não fez, se inscreva no nosso canal e clique no sininho. Isso vai garantir que você não perca nenhum dos nossos episódios cheios de conteúdos valiosos. E tão importante quanto que você siga a gente nas nossas redes sociais. Diariamente nós compartilhamos uma variedade de conteúdos e informações essenciais para o público longevo. É uma ótima maneira de você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui e ampliar ainda mais o seu conhecimento sobre como ter uma vida mais longa e com maior qualidade de vida. E agora, vamos parar de enrolar, porque é a hora de apresentar a nossa ilustre convidada de hoje. Aqui comigo está a Dona Lissa. Ela que aos 70 anos encontrou um novo amor de 79 anos. E pasmem, esse encontro foi online e eles estão casados até hoje, isso já faz 14 anos. A Dona Lissa também é psicóloga e escritora. Então, vamos parar de enrolar e vamos falar. Dona Lissa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, estamos aqui. Legal, olha, assim, só de saber da senhora a gente já fica com um punhado de pergunta para poder fazer, né? Mas eu vou seguir uma ordem aqui. E eu quero falar um pouco sobre como foi ou como era a sua vida antes de conhecer o senhor Luiz. O que a senhora esperava do futuro naquela época da vida? Eu fiquei casada com meu primeiro marido durante 32 anos. Quando eu fiquei só, eu achei que a vida houvesse acabado para mim nessa parte sentimental, homem e mulher. E vivi 14 anos totalmente sozinha, mas sem nenhum namoro, nenhuma paquera. Eu tinha um grupo muito bom de outras psicólogas, saíamos todo sábado, domingo, teatro, jantar juntas, e fazíamos até supervisão de casos juntas, e assim foi passando o tempo. Até que um belo dia, uma das minhas filhas chegou para mim e falou: mãe, você é muito cheia de vida, você não vai ficar aí sozinha até morrer. Eu vou fazer um perfil para você. E eu pensei que fosse mentira, que ela nem fosse ligar para aquilo, porque para mim, eu fui criada assim. Sabe aquela aridez de uma educação protestante nordestina, de machismo, né? Sim. Eu fui criada nesse ambiente. Apesar de eu ter umas revoltas contra isto, né? Mas aquilo fica introjetado e não há quem tire. Então, achei que pronto, minha vida sentimental havia acabado lá e vamos curtir a vida de outra forma. Sim. E no carnaval de 2010, minha filha chega lá em casa com o laptop dela e fala: vim fazer um perfil. E eu deixei ela fazer o perfil. Então, eu do lado, eu dizendo o que é que eu queria, que isso, que aquilo. E aí ela foi teclando e falando para me ensinar, porque eu não sabia absolutamente nada. Quer dizer, o computador para mim era para jogar paciência e passar e-mail. Só. Eram as duas únicas coisas que eu sabia fazer. Então, ela foi me ensinando e como é que eu fazia, e que isso, que aquilo. E eu gostei da brincadeira. Eu gostei porque há muitos anos eu não falava, batia papo com homens, né?
E era um papo diferente. Eu queria saber realmente como é que estava o homem atualmente, depois de tanto tempo, né? E eu tive uns relacionamentos assim interessantes, um de pedir só para eu ouvir as poesias dele, que não eram para mim as poesias, mas eu ouvia, eu fazia terapia com outros, eu escutava. Saí com 7 senhores para o cafezinho, porque o primeiro passo era o famoso cafezinho, né? Bem em público, em lugar com bastante gente, né? A questão da segurança, da né? segurança. Isso. Apesar de, quando eu saía com algum, eu ligava para as minhas filhas, falava, o nome é tal, o pseudônimo lá do é tal, assim, 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 assado. Certo. Até que... e não gostei de nenhum, continuávamos amigos, batendo papos e tudo mais, mas de longe, não saía mais. Até que chegou um chamado de conversa para mim, né? Dizendo, porque no meu perfil eles perguntavam até que altura a gente queria que o fulano tivesse, que isso. Então, meu limite era, eu queria um homem de, no mínimo, 1,70 m, e que tivesse, no máximo, 78 anos. 78 anos. Exigente, hein? Então, eles que exigiam isso, né? Sim. Aí ele apareceu, né? Dizendo, se eu tivesse 1 centímetro a mais, porque ele tinha 1,69 m e tinha fala em número, eu me atrapalho inteirinha. A idade. E ele tinha 79 e eu queria no máximo 78. Então ele dizia que se ele tivesse 1 ano a menos e 1 centímetro a mais, ele iria se candidatar. Eu falei, então vamos tentar, e que isso. E foi um contato assim, que mexeu na hora. Apesar de a frase de início que o site pedia, que tivesse uma frase de início. E geralmente se punha alguma letra de música. Eu pus simplesmente Era Uma Vez. Tá. Ele pôs satisfaço todas as suas fantasias. Eu achei aquilo um pouco estranho, sabe? E falei, gente, tudo tão legal, mas isso aqui não está batendo bem. Mas depois falei, o cão que ladra não morde. Vamos ver, vamos ver o que é que vai acontecer. E logo no primeiro contato, ele falando da vida dele, ele disse que ele ia toda sexta-feira no hospital, ser palhaço de hospital. Olha. Alegrar as pessoas que estavam lá. Quando ele falou isso, me tocou assim de uma forma, falei, aí tem coisa boa. Porque um homem de quase 80 anos, de 79 anos, que usa um dia inteiro da sexta-feira ficando lá, se fantasiando de palhaço, indo falar com as coisas, é porque tem coisa boa nesse coração, nessa alma, né? Aí começamos a falar, então saímos do site, passamos para o e-mail, ainda tinha e-mail, depois do e-mail, telefone, demos todos os nossos... fizemos um relatório da vida, de saúde, de dinheiro, de tudo, e ele me chamou para almoçar, para jantar, levando uma rosa vermelha para mim, tudo lindo. E foi alguma coisa assim, imediato. Tanto que nós saímos a primeira vez terça-feira, saímos quinta, de novo. Sexta-feira nós fomos viajar. Uau! Fomos viajar, né? Legal. Fomos para
hotel muito bonito em Piedade, gostoso. E aí, quando voltamos, já estávamos devidamente apaixonados pelo outro. E foi assim, num crescendo, sabe, Jota? Foi... e aí, ele queria casar imediatamente, eu não queria casar, porque eu não queria ter responsabilidades outras, eu queria ser mais moderninha. Mas ele queria casar. Aí e fazer todo o ritual. Os filhos dele pediram a minha mão em casamento para as minhas filhas. Ele estava na Europa, ele não estava aqui. O seu filho, né, que tá com a gente meu filho, aqui. Então, os 2 filhos dele pediram. E em 9 meses nós casamos. Desde que vocês se conheceram, da data que vocês se conheceram, vocês casaram em 9 meses. Data que nós saímos, o primeiro dia. Aí, 9 meses depois, a gente já estava casado, mas eu casei com a condição de cada um ficar na sua casa. E estão assim até hoje? Não, poucos meses. Porque eu fiz uma operação no joelho, ele foi ficar comigo e lá permaneceu para sempre. E eu não me arrependo disso. Qual é o nome dele mesmo? A gente não... Luiz. Seu Luiz. Seu Luiz. Seu Luiz, né? Não é bobo, não. Não. Ele é espertinho, é quietinho, assim, mas ele sabe fazer as coisas, né? Então, foi essa a nossa vida. E faz 14 anos agora que nós estamos juntos. Ele agora não está muito bem, teve Alzheimer, mas já está com 93 anos. Né? Então, por isso, meu filho está aí me acompanhando, porque ele não pôde mais. Legal, ótimo. Bela história, bela história. Então, uma coisa que é interessante, né? Eu tenho essa curiosidade e quando a gente conversa sobre isso com outras pessoas, meio que surge essa dúvida. O sentimento, né? A paixão, o amor, quando a gente é jovem e agora, quando a gente já é mais maduro. Tem diferença, eu sinto isso comigo, né? Quais são essas diferenças? A senhora sentiu, a senhora percebe? Eu não sinto diferença. É o mesmo, eu não sinto a mesma cócega na barriga que você tem quando você está esperando ele para chegar. Era que eu sentia de 18 anos a agora, né? O entusiasmo. A diferença para a gente, que é uma coisa muito mais tranquila, não sentir como uma diferença de sentimento, mas a questão de... Éramos os 2, já tínhamos criado nossos filhos. Sim. Cada um já tinha sua casa, os 2 aposentados, cada um seu carro. Então, aqueles problemas iniciais que o casal tem, né? De será que vamos ter filhos, compramos casa, ficamos com cachorro, o que é? Aquela história toda, nós não tínhamos mais. Era curtir a vida. Sim, curtir a vida. Isso, então, assim, é mais leve, vamos dizer assim. Essa palavra, assim, ele é mais fluido. É mais é bom, leve. Tá? Eu acho mas legal veja, isso. cada um já vai mais com seus hábitos mais concretizados, mais cristalizados, o termo, né? E talvez isso possa, para algumas pessoas, ser um pouco mais difícil. Mas para nós, foi uma coisa tranquila. Legal. Ele ótimo. tem um gênio muito bom. Eu posso ser mais assim, né, estabanadona, mas ele é mais calmo, é tranquilo. E as coisas foram indo. A família dele me aceitou, a minha família o aceitou, tudo perfeito. Então, estamos aí. Legal, que ótimo. Algumas pessoas que a gente conversa, elas acreditam que o amor e a companhia na maturidade têm o poder de prolongar a vida. O que a senhora acha sobre isso? O seu relacionamento trouxe mais vitalidade? Trouxe. Trouxe, sim, e acredito que para ele também, porque eu conseguia viver só.
Ele, eu acho que não conseguia. Então, acho que foi bom. E nós combinamos muito. Sabe? Esse é outro muito assunto bom. que surge, né? É. Porque, assim, por muito tempo falavam que as diferenças eram que potencializavam, um completava o outro. Mais recentemente, a gente ouve falar que, na verdade, não são os opostos que se atraem, e sim os iguais. O que a senhora acha? Porque a senhora é a nossa especialista de amor, hein? Vamos falar aí. Olha, eu acho que tem de haver pontos em comuns básicos. Básicos. Então, uma igualdade realmente em pontos básicos que a gente vê. O que significa o amor para as pessoas? O que significa o estar junto? Você tem vontade de construir alguma coisa, né? Juntos? Quais são os seus projetos? Tudo isso. Essa questão de projeto é uma coisa essencial, acho que para todo velho. Vocês não são velhos ainda, mas na velhice, não é? Se este projeto não existe, a vida fica árida. Sim. Isso que a senhora estava falando, né? Assim, quando é o primeiro casal, a gente está lá né, saindo da nossa juventude, começando a ser adulto e vai ter um relacionamento, esses projetos eles são meio que automáticos, né? É ter filhos, é ter uma casa, né? Enfim, criar esses filhos. Depois disso tudo feito, dá a impressão que não tem mais projetos, né? Mas é possível ter projetos num relacionamento na longevidade. Mas é total. E em clínica, inclusive, é o que eu falo para as pessoas. Aí as pessoas falam, não tenho dinheiro para isso. Não, projetos não precisam ser projetos fabulosos. Você que não tem nenhum dinheiro, programa uma visita para a tua comadre que que mora em tal cidade. Olha lá, um projetinho pequenininho que você vai se animar. Ou vou ir... Sabe, sempre tem projetos. Sempre existe. Agora, você tem de estar atento a essas possibilidades de projeto que podem acontecer. Foi o que aconteceu com os meus livros. Eu posso falar dos meus livros agora? Claro, vamos falar sobre eles. Eu escrevi 2 livros. Os Velhos Também Amam e Bem-aventurados os Velhos. Olha... Só de contos de casais que ou se reencontram ou se encontram depois de 65 anos para cima, né? Para onde der. Para onde der. E por que eu... Porque eu quero mostrar que isto é possível. Sim. Que isto existe, né? Mostrar a minha história como dizendo, tá aqui, existe. Foi muito engraçado quando eu escrevi o primeiro livro. Eu sempre tiro a minha cestinha. Depois, naquele belo dia, já casado com o Luiz, isso foi acho que 17, mais ou menos, 2017. Eu fui deitar. Deixa eu contar. O Luiz, quando era mais jovem, não, velho, mas antes de mim, antes de Ventuliça, ele era casado, ele foi casado 52 anos com a esposa dele. E tinha um casal muito amigo deles. Eles saíam para todo canto, ele e o outro casal. O marido do outro casal morreu. Certo. Pouco tempo depois, a mulher dele morreu. Sim. Na missa de 7º dia, esta mulher viúva chegou para ele e falou: Luiz, meu marido morreu. Tua mulher morreu. Temos vaga. E agora, o que é que nós vamos fazer? Né? Sim. E diz que ela ficou dando de cima um pouquinho dele. E eu, quando deitei aquele dia, voltando, já casada com ele,
deitei. Essa história veio na minha cabeça. Veio na minha cabeça, só que ela não parou aí. Ela continuou. Foi. E chegou no fim, e só eu falei... Foi aí que foi um pouco de um processo consciente, porque antes foi assim, totalmente inconsciente. Aí eu falei, gente, o que é que eu... como é que eu termino aqui? Aí aquilo falou, gente, é um conto. Isso é um conto. Aí eu não dormi mais. Eu levantei e fui escrever aquilo. Não digitar, porque eu não sabia. Então, eu escrevi o conto todo à mão. Manuscrito mesmo. Manuscrito. Eu mostrei para ele. Ele aí digitou para mim, foi me ensinando a digitar. E aí a coisa saiu. Aí começou a vir, sabe? Aí eu pensava, falava, então vou ver outro. Aí escrevi outro. E foi escrevendo. Quando eu vi, eu falei, o que é que eu vou fazer? Sem saber o que eu ia fazer com aquilo. Sim. Sabe? Porque eu nunca pensei na possibilidade de escrever um livro. Sim. Aí eu escrevi o primeiro livro. Repete o nome dele primeiro, por favor. Do primeiro. Os Velhos Também Amam. Eu tentei pegar o título daquele filme famoso, Os Brutos Também Amam, né? Sim, aí pus Os Velhos Também Amam. Legal. E depois aí eu gostei. Tá. Gostei. Pegou jeito, aí eu escrevi o outro que lancei agora, depois agora, maio passado. Que ótimo. Repete o nome do segundo. Bem-aventurados os velhos. E nesse segundo, qual que é o foco? Só isso. A mesma coisa. É tudo conto. Tá. Tudo conto. No primeiro são 18 contos, nesse segundo são 21 contos. E tudo de reencontros, etc. Neste último tem só nada tirado de mim, só esse primeiro que saiu assim. Só estendeu Tem um do motel, que é a história que todo mundo acha engraçada, que eu escrevi no primeiro. A senhora vai ter que dar um spoilerzinho desse do motel, vai. Do motel, e depois nada mais. Neste, o segundo, tem o final, o último, que é um conto de morte. Tá. Porque eu comecei a ficar preocupada com a morte desde que eu casei com o Luiz. Porque a felicidade era muito grande e eu tinha medo de perder essa felicidade. Sim. E eu achava que a morte podia me tirar isto, né? Sim. Então, eu escrevi 2 contos a respeito de morte. Sim. Um, a hora que ele estava morrendo, que eu editei numa coletânea que o nosso grupo de escrita fez. E este último, que então é o que eu penso que vai ser a minha vida, se ele morrer. Pedi desculpa a ele, porque eu matei ele 2 vezes. Eu não sei se eu vou antes ou se ele vai depois. Não é? Mas é pela arte. É pela arte. Não, e por problema meu, uma necessidade minha, sim, né? Sim. Eu estava preocupada com aquilo, eu tentei exteriorizar e enfrentar aquilo num processo artístico, num processo de escrita. Criativo. Né? Criativo. Então só neste último, Os Velhos Também, Bem-aventurados os Velhos, só este tem alguma coisa, mas algo muito meu. O resto, tudo ficção. Nossa, que sabe? ótimo. A senhora falou do... Eu não esqueci. A senhora falou do conto do motel. A senhora não precisa contar ele inteiro. Mas só dá uma historinha aí. Não, para contar, eu conto inteiro. Se não for prejudicar quem vai ler o livro. Não, aí não faz mal. No livro tem algumas coisinhas a mais que eu não vou falar aqui. Mas é que eu tinha muita vontade de ir para um motel. E o meu primeiro marido nunca me levou. Ele era contra essas coisas. Então, tudo bem. E aí, passei os 14 anos também num jejum de namorado, também nunca fui. Aí, quando eu conheci o Luiz, né, e nós casamos, nós não fomos de início a
ao motel. Tinha a casa dele, tinha a minha casa, tudo tranquilo. Mas eu comecei a falar para ele que eu queria ir no motel. E quando nós fizemos 2 anos de casados, nós fomos comemorar no motel. Então, ele quis me levar, arranjou um motel bem chique, e nós fomos, né? Que ótimo. Aí, o meu preparo para ir para o motel, eu acho que foi mais do que no dia que nós casamos, né? Eu estava numa felicidade. Então, quando o carro entrou, assim, na entrada assim, do motel, assim, tudo escurinho, uns nichos de plantas, assim, iluminados com luz verde também. Eu falei, gente, vai ser lindo. Aí o carro parou no guichê. Aí eu vi o preço. Aí eu fiquei indignada. Falei, o quê? Você está me trazendo aqui? Esse preço são 3 feiras nossas. Mas eu quero voltar, eu quero ir embora. Aí a moça falou, mas a senhora vai poder ficar aqui 4 horas. Eu falei, minha querida, eu não levo 4 horas para chegar no orgasmo. Para mim é bem mais rápido. Eu quero meio período. Ela falou, nós não temos meio período. Aí eu lembrei da lei de velho pagar meia inteirada em todo canto. Eu falei, nós somos idosos. E fiquei fazendo um discurso na porta do motel. Nós somos idosos, então nós temos direito a meia entrada. Porque eu queria ir para o motel. Meia entrada no motel. Meia entrada, né? Mas ela não me deu meia entrada. Não me deu. Aí quando eu vi, ele já tinha pegado a chave e ido. Mas, sabe, eu meio que desanimei um pouco. Mas tudo bem, nunca mais fui a motel. Em resumo, nunca mais fui a motel. Estou muito bem na minha casa. E ele cumpriu o slogan dele. Cumpriu. Mas todas as suas fantasias. Mas eu que não queria mais fantasia naquelas alturas do campeonato. De conhecer o motel. Já conheci. Tinha piscina, com cascata, o teto que abria, fechava. Eu falei, mas eu vi aquela banheira lá, eu falei, meu Deus. Aí, sabe, aquela sensação de 500 mil espermatozoides, nenhum do meu marido, sabe? Tudo falei, nadando mas eu ali. não entro aqui nem amarrada, amarrada. Mas e olha, aí, tudo bem. Eu achei legal essa coisa que a senhora falou da meia entrada. Senhora, né? Da meia entrada. Eles têm que pensar nisso, não é Pois verdade? tem. Exatamente. Tem. Estamos aí ativos, né? Então, muito bem. Deixa eu falar uma coisa. Fale, dona Alice. Numa satisfação que eu tive muito grande. Nós saímos, fomos primeira, terça, quinta-feira, viajamos, aí ele foi embora para o Rio, porque era antes de Natal e Ano Novo, ele ia ficar com um filho que ele já tinha combinado lá. Foi. Na volta, minha filha estava no meu apartamento junto comigo, que estava num processo de mudança, uma coisa assim. Aí ele foi me buscar para a gente se encontrar na casa dele, para eu dormir lá. Foi a primeira vez na minha vida que eu estava entrando no apartamento de um homem aos 71 anos de idade. E isso eu acho importante e eu quero deixar marcado. A libertação que eu tive de todos aqueles preconceitos, tabus, como eu fui criada, como eu vivi, e eu me senti naquela hora muito liberta. Sim. Sabe? Eu senti viva. Eu já tinha uma realização profissional, mas agora eu estava me realizando como mulher. Como mulher. Como mulher. E agora eu sou uma mulher realizada num processo de união que durou e que continua sendo muito gostosa. Eu acho que eu falei a doença dele errada, é isso.
Eu falei que ele estava com Alzheimer. Não é Alzheimer, é Parkinson. Né? Parkinson. Então, ele está com a cabecinha legal, tá? Tá lá meio... Mas é Parkinson. E tá uma delícia. Quer dizer, é muito gostoso ser velha e estar com alguém. Isso, porque... É muito gostoso. É compartilhar. É muito gostoso. A gente é um ser social, né? Claro. O ser humano, ele é social. Constituir família, ter um parceiro, faz parte da nossa natureza, né? E não é porque a gente está vivendo mais do que a gente vivia antes e que às vezes o nosso parceiro ou a nossa parceira vai embora, que a gente não possa ter outro. Ou que quem até agora não teve por qualquer outro motivo. Mas não tem hora, né? Amor não tem hora, não é verdade? É claro. E é isto que ele sempre fala, quando ele dava também alguma entrevista, ele dizia, a minha mensagem é dizer que amor não tem idade. E eu sempre fico falando, Jota, da necessidade de você ver as coisas que você pensa que podem não acontecer, que se você estiver atento, elas podem acontecer. As chances, as oportunidades. Quer dizer, o meu livro foi um livro assim, o inesperado, sabe? Um sonho que se eu quisesse, eu não teria levantado e a coisa teria se diluído, não é? Teria ido embora com o café da manhã. Teria ido embora, não é? Como aparecimentos de pessoas que muita gente não quer, e por medo, né? Sim. Como o medo pode influir na vida da gente mais velha, né? Inclusive as falas, as críticas que a gente vai tomar, vai ter. Hoje é menor, mas já há 14 anos atrás, quando eu comecei, eu não falei para todas as minhas amigas que eu tinha entrado num site de relacionamento. Sim, até hoje existe muito preconceito. Porque eu ia ser muito criticada. Sim. Depois que tudo deu certo, eu falei. Tá aí, eu falo, né? não é? Sim. Eu falei, mas acho que foi até uma covardia minha. Mas tudo bem, eu me perdoo na covardia. A gente enfrenta os medos com medo, né? Mas porque claro, se você não tem medo, você não está enfrentando o medo, né? Então, assim, ir, se arriscar, entender que para a gente se sentir vivo, a gente tem que estar ativo, né? Isso eu acho que é importante. Dona Alissa, eu costumo encerrar, né, o episódio pedindo um conselho do entrevistado, mas a senhora já deu vários. Então, eu vou pedir para a senhora, assim, uma frase. A senhora é escritora, falou muito de frases aqui. Eu quero que a senhora dê uma frase para os nossos ouvintes, para o público que está assistindo a gente, que a maioria é um público longevo, falando sobre amor. Putz, mas você podia ter me dado dica. Um insight. O amor eu choro. A gente chora junto. É estar junto sem cobranças, sensível às necessidades e às trocas. Obrigado. Bem, gente, não tem o que falar. Foi maravilhoso esse episódio aqui com a Dona Alissa. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Fico Jota. feliz da senhora ter se entregue aqui nesse bate-papo. Vai ser muito útil pro pessoal. Mas a gente tem que encerrar. Então, obrigado. E para você que é a nossa audiência, eu peço que você se lembre de se inscrever no nosso canal, acompanhar o nosso canal. Nesse episódio, a gente vai ter todos os livros da Dona Alissa, como vocês encontrarem aqui nos comentários. Vocês vão poder saber muito mais sobre a Dona Alissa e passar a segui-la. Uma pessoa fantástica e maravilhosa. E não se esqueça de comentar aqui o que você achou desse episódio. Dona Alissa, mais uma vez, muito obrigado. Quando a senhora quiser voltar, a gente conversa muito mais. Muito obrigada, Jota. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Obrigado.